quero começar dizendo que apresentar o Ossobuco não faz com que eu fique menos nervosa na hora de eu falar sobre mim aqui. Eu estou nervosa igual todo mundo que falou aqui. E eu queria, hoje, escutando as palestras e tal, e vendo a minha palestra, eu percebi que, na verdade, a minha palestra é sobre o Ossobuco. Engraçado, né? Porque a história que eu vim contar para vocês hoje começou no Ossobuco. Começou com a palestra do Ale Gomes, que eu vim assistir em 2011, num dos primeiros. Me convidaram para assistir o Ossobuco, que acontecia lá no Teatro do Brasília Shopping. E, quando eu fui assistir essa palestra, o Ale contou uma experiência que ele estava tendo dentro da empresa dele. Ele resolveu incentivar os seus funcionários a que eles empreendessem. E, para isso, ele doava algumas horas de trabalho, alguns recursos da própria empresa, e até outros funcionários participavam disso. E aí ele contou que aquilo estava mudando substancialmente a produtividade da empresa dele, a forma como as pessoas se relacionavam, e que aquilo estava mudando a cara da empresa, né? E aquilo, para mim, bateu muito forte, porque eu vivi um momento que eu estava muito chateada. #chateada. Eu não estava bem no meu trabalho, eu estava questionando tudo. E não era uma questão só do trabalho em si, mas era uma questão das relações dentro do trabalho, das relações hierárquicas, da relação com as pessoas, com o dinheiro, com os resultados daquilo que a gente estava gerando. E aquilo me bateu, eu acho que foi a primeira fichazinha que caiu, né? E eu comecei a pensar muito sobre aquilo, pensar e conversar com muita gente, comecei a me abrir com outras pessoas e conversar sobre isso, e me indicaram procurar esse cara, que é o Augusto de Franco, e ler sobre as coisas que ele estava falando, porque é um estudioso de redes, né, que tinha a ver com isso que eu estava procurando. E aí eu me deparei com essa palestra que ele deu no TEDx em São Paulo, que eu super recomendo que vocês vejam, que é sensacional, mas eu separei um pedacinho dela aqui para mostrar para vocês o que foi a segunda ficha que me caiu, assim, com força mesmo. Ele mostrou esse quadro e falou sobre a teoria de Paul Baran, acho que a maioria de vocês aqui até já deve conhecer, mas que, resumidamente, fala de como os sistemas podem se organizar, e que existem 3 formas de organização dos sistemas: a centralizada, a descentralizada e distribuída, né? Ele criou isso por causa de uma demanda do exército americano, que queria saber como que era a melhor forma de se organizar um sistema para que ele não fosse mortalmente atingido se uma das suas peças fosse atacada, né? E aí ele falou, bom, existem 3 formas de organização. A primeira, se você atinge o centro, você matou o sistema inteiro, porque acabou o que alimenta, né? A segunda, que é descentralizada, são vários núcleos, mas ainda tem alguns centros. Então, você pode causar buracos profundos, né, nesse organismo. E a terceira, que é distribuída, que, se você mata ali, dá um certo desequilíbrio, mas a coisa acaba voltando para o normal. E aí, eu falei, caramba, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, que é uma super-revolução na informação, na forma como a gente está conseguindo receber as informações diretamente da fonte, né, através da internet. E aí, mais uma coisinha que ele terminou falando, que foi super interessante, porque ele falou, se vocês separarem, todos esses pontos dos 3 diagramas são exatamente no mesmo lugar. E aí, o que diferencia um do outro? É a forma como eles se conectam. Então, na verdade, a cara de uma sociedade, ou de um organismo, ou de uma empresa, ou do que quer que seja, ela depende da forma como os pontos se unem, como que eles se organizam, se eles são hierárquicos, se eles são diretos ou não. E isso foi realmente bastante representativo para mim, para as reflexões que eu estava tendo. E aí eu estava vivendo. Claro que hoje, olhando, né, para trás, é muito mais fácil. Você fala, e aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas, na hora, a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente vai vivendo aquilo e tomando as decisões e refletindo no que a gente está fazendo. Eu estava vivendo um momento muito mágico, porque eu estava trabalhando com mídias sociais, o Instagram tinha acabado de ser montado, e a gente estava com um grupo super ativo aqui em Brasília. E aí eu vivi uma história que refletiu isso muito de perto, assim. Eu comecei uma brincadeira com 2 amigas,
chamado Projeto 30 Dias. Estava rolando uma lista aí pela internet, um tema por dia durante 30 dias, e aí a gente resolveu, vamos fazer? Vamos. E aí a gente começou a fazer, e a gente inventou uma hashtag, Projeto 30 Dias, e começou a fazer. Já no segundo dia, várias pessoas começaram a perguntar para a gente, o que é isso? Que projeto é esse? O que vocês estão fazendo? E a gente falou, posso fazer também? Pode, faz quem quiser. Só que aí o negócio virou, de uma brincadeira de 3 amigas, um projeto de 100 pessoas participando. Foi uma loucura, assim, a gente nem acreditava, a gente teve que se organizar, se reunir, montar como que a gente ia soltar cada tema durante o dia e tal, e tudo de uma forma muito espontânea. Até empresas procuraram a gente, premiaram as melhores fotos no final. Foi uma coisa assim incrível, impressionante. E aí, por causa desse trabalho que eu estava fazendo, não posso nem chamar de trabalho, né, mas dessa vivência, dessa experiência que eu estava tendo, mais uma vez, o Ossobuco. Eu fui chamada para falar no Ossobuco pela primeira vez e para contar essa história, né, da formação de comunidades no Instagram, o que estava acontecendo e tal. E eu fiquei muito assustada. Falei, falar o quê, gente? O que eu posso falar? Mas aí eu percebi que tinha alguma coisa realmente acontecendo. Que tinha alguma coisa acontecendo no mundo, né? Não era comigo, não era em Brasília. Claro que era em Brasília, porque era onde eu estava vivendo, mas era no mundo todo. Tem alguma coisa acontecendo no mundo que é muito poderosa. E isso tem a ver com a forma como as pessoas se relacionam. Isso em todos os sentidos, né? E aí a minha cabeça parecia uma nuvem dessa de palavras que a gente vê por aí. Era muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. A gente tinha projetos de pessoas que estavam lançando, sei lá, Projeto 767, Projeto Pilotis, Piquenique, todo mundo fazendo coisas em Brasília a partir de uma vontade de fazer, de uma vontade de mudar, de reunir alguns amigos e começar, de querer que a vida fosse diferente, né, com uma vontade muito grande de mudar a realidade que a gente tinha. Isso tudo estava acontecendo de uma forma muito rápida, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu, como uma boa capricorniana, queria entender isso no trabalho, né? Como é que, no trabalho, essa história ia dar? Será que as relações de trabalho também iam mudar realmente? Eu acho que até hoje ainda não mudaram muito, né? A gente vê ainda que as relações nas grandes empresas e tal, elas continuam as mesmas, mas alguma coisa nas pessoas está acontecendo, porque cada vez mais as pessoas estão largando os trabalhos tradicionais e buscando alternativas, né? E isso está acontecendo de uma forma muito rápida. E aí, de novo, o Ossobuco foi conduzindo a minha história. Num outro Ossobuco, eu conheci esse cara aqui, o Lucas Fragomeni, que é um cara meio doidinho. Me apresentaram ele como professor Pardal de Brasília. Ok, mas o que você faz? Eu uso a tecnologia para fazer coisas reais. Falei, poxa, olha só, eu tenho uma ideia, será que você não quer fazer junto comigo? Eu queria montar uma impressora para imprimir direto fotos do Instagram. E aí ele falou, eu topo, vamos nessa. Falei, pensei em alugar para evento, essa história e tal, não sei o quê. E ele topou, e a gente fez. E a gente fez uma empresa chamada Lambi Lambi. Mas isso, assim, o que é importante dessa história é que a Lambi Lambi, para mim, provou, para mim mesma, que eu podia fazer alguma coisa. Porque eu sempre falei que eu jamais ia ter o meu próprio negócio, que eu sempre seria funcionária de uma empresa. E, na verdade, eu percebi que não. Aliás, não só eu, qualquer pessoa que queira fazer alguma coisa, ela pode fazer. Basta ela querer realmente fazer aquilo e ela descobrir se aquilo realmente é tão importante assim para ela, né? E eu descobri e fiz, e a empresa está aí até hoje. E foi muito, muito importante eu ter conseguido dar esse primeiro passo. Então, com esse primeiro passo, eu resolvi realmente surfar, mergulhar, entrar, tomar caldo nessa onda toda, né? E de conexão em conexão, de conversa com um, conversa com o outro, de ter um ouvido disponível para escutar o que as pessoas estavam fazendo, o que estava acontecendo, o que elas queriam fazer, apareceu uma oportunidade para mim. E esse é o copiloto.
Esse é um espaço de coworking aqui em Brasília, que eu abri com mais 2 sócios que estão aqui hoje, e que, na verdade, é uma coisa assim absolutamente importante na minha vida. Eu não sei, quando a Tati falou, qual é o seu propósito? Será que se você morresse agora, né? Cara, tudo bem. Eu consegui realizar um sonho. E isso é uma coisa tão poderosa, que assim, eu acho que todo mundo merecia conseguir realizar um sonho. Porque quando lá atrás eu estudei sobre essa história de coworking e pensei assim, caramba, quando chegar no Brasil, eu quero trabalhar nesse lugar. Hoje eu consegui montar um dos primeiros de Brasília e conseguir, no dia a dia, pensar e realizar como as pessoas vão se conectar ali dentro. Isso é tudo que eu queria fazer. Eu não só descobri o meu propósito, como eu consegui realizar. E isso está sendo, né, uma das coisas mais ricas e poderosas que eu já vivi em toda a minha vida. Apesar de eu já ter sido bem mais rica, né, do que eu sou, bem mais. Aliás, ter sido, não sou mais. Mas, mudando desse momento lindo, as coisas não existem, foram felizes para sempre na realidade, né? Quando o copiloto nasceu, não significa, ok, agora vamos todos felizes para casa. É aí que o trabalho começa. E aí tem muita luta, tem muita insegurança, tem muito medo, tem muito, ai, meu Deus, errei, volta, começa de novo. Mas eu acho que isso faz parte, porque o melhor de tudo é saber que eu consegui, que eu cheguei lá com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha vontade e, principalmente, enfrentando os meus medos, todos que não eram pequenos, a cada passo e a cada decisão que eu tomava. Essa história toda, assim, tem várias pessoas que estão hoje aqui, que participaram e participam disso efetivamente. Eu não conseguiria colocar o nome de todo mundo nessa apresentação inteira, mas hoje o que eu quero fazer aqui é agradecer. Obrigado a todos vocês e a todos que passaram pela minha vida e que continuem, por favor, porque eu preciso continuar.